A maioria das pessoas que acorda todo dia pensando em dinheiro nunca fica rica, e a maioria das pessoas que fica rica não acorda pensando em dinheiro. Essa contradição perturbou Napoleon Hill por anos. Ele entrevistou mais de 500 dos homens mais ricos da história e fez a mesma pergunta de formas diferentes para cada um deles. O que você faz diferente? As respostas variavam em palavras, mas convergiam para um único ponto, que Hill levou décadas para traduzir em linguagem acessível. Não era o que eles faziam durante o dia. Era o que faziam nos primeiros minutos depois de abrir os olhos. Antes do café, antes do celular. Antes de qualquer palavra trocada com qualquer pessoa. Havia ali uma janela que a maioria das pessoas desperdiça sem saber que ela existe. E é sobre essa janela que você vai ouvir agora. Existe um conflito silencioso que acontece dentro de você todas as manhãs, sem que você perceba. Quando você desperta, seu cérebro ainda não está completamente acordado. Há um período de transição, geralmente entre 5 e 15 minutos, em que a mente está saindo do estado de sono profundo e entrando no estado de consciência ativa. Os neurocientistas chamam esse estado de alfa. É o mesmo estado alcançado em meditação profunda, em oração contemplativa, nos momentos de maior clareza criativa. E é exatamente nesse estado que a barreira entre o consciente e o subconsciente está mais fina. O que entra pela mente nesse período não é filtrado da mesma forma que seria depois. Ele é absorvido com uma profundidade diferente. O problema é que a maioria das pessoas usa esse momento para checar o celular, absorver notícias, entrar em contato com os problemas do dia, antes mesmo de ter recursos internos para lidar com eles. E sem perceber, está plantando no solo mais fértil do dia as sementes que menos queria cultivar. Napoleon Hill não tinha acesso à neurociência moderna. Mas ele chegou à mesma conclusão por um caminho diferente. Estudando centenas de histórias de prosperidade e fracasso, ele observou que os grandes realizadores invariavelmente tinham o hábito de direcionar a mente para um ponto específico logo ao acordar. Não era superstição, não era ritual sem fundamento, era algo que funcionava de forma tão consistente que Hill passou a tratá-lo como lei. Ele chamou esse processo de autossugestão consciente. E a Bíblia, séculos antes, já havia descrito o mesmo princípio, com outras palavras. Provérbios 23, versículo 7 registra: como imagina em sua alma, assim ele é. Não é uma metáfora poética. É uma descrição funcional de como a mente humana opera. O que você sustenta internamente com convicção e emoção tende a se manifestar externamente com o tempo. O mundo exterior é com frequência um reflexo do mundo interior. Essa não é uma afirmação apenas religiosa ou filosófica. É uma observação sobre padrões humanos que aparece tanto na sabedoria bíblica quanto na pesquisa empírica de Hill. Preste muita atenção agora, porque aqui está o detalhe que a maioria ignora. O subconsciente não julga. Ele não avalia se um pensamento é bom ou ruim, útil ou destrutivo, real ou imaginado. Ele simplesmente aceita o que recebe com frequência e emoção e começa a trabalhar para confirmar aquilo como realidade. Pense num exemplo concreto. Se você passou anos repetindo para si mesmo que ganhar dinheiro é difícil, que pessoas ricas são desonestas ou que você não nasceu para prosperar, seu subconsciente aceitou essas afirmações como instruções e passou a filtrar a realidade de forma a confirmar essas crenças. Oportunidades que estavam ao seu redor ficaram invisíveis. Não porque não existiam, mas porque sua mente não estava configurada para reconhecê-las. Napoleon Hill dizia que quando você decide com precisão o que quer, sua mente começa a enxergar caminhos para chegar lá que antes pareciam inexistentes. Há exemplo de quem começa a procurar um carro de determinada cor e de repente passa a vê-lo em todo lugar.
O carro sempre esteve lá. O que mudou foi o filtro interno. Aqui está algo que poucas pessoas conectam. A prosperidade financeira não começa com uma oportunidade externa. Começa com uma mudança de frequência interna. Deus criou o universo baseado em princípios de abundância. Olhe para a natureza. Não há escassez de estrelas no céu. Não há falta de folhas nas árvores. A criação inteira opera no princípio do excesso, não da limitação. A escassez é uma construção mental, não uma lei natural. E quando você sustenta uma mentalidade de escassez, você está operando em contradição com a própria ordem da criação. O que Napoleon Hill descobriu em linguagem secular, a Bíblia afirma em linguagem espiritual. Em 3 João, versículo 2, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Prosperar não é contrário à fé. É, segundo esse texto, a intenção do Criador para quem alinha alma e vida. A conexão entre o interno e o externo é o fio que percorre tanto os ensinamentos de Hill quanto a sabedoria bíblica. Agora vamos ao que acontece na prática. A revelação central que Hill chegou após décadas de pesquisa é esta: você não atrai o que quer, você atrai o que você é. E o que você é, em termos de consciência, é moldado principalmente pelo que você repete para si mesmo com emoção e frequência, especialmente nos momentos de maior abertura mental, que são justamente os primeiros minutos após acordar. Isso muda completamente a pergunta. Não se trata de como ganhar mais dinheiro. Trata-se de como se tornar uma pessoa cuja mente está naturalmente alinhada com a prosperidade. Pessoas que prosperam consistentemente não são necessariamente mais inteligentes, mais talentosas ou mais privilegiadas. Elas têm um padrão mental diferente. E esse padrão começa a ser cultivado de manhã, antes que o mundo comece a fazer seus pedidos. Preste atenção agora, porque aqui chegamos ao núcleo do que você pode aplicar. Assim que você acordar amanhã, antes de pegar o celular, antes de sair da cama, coloque a mão sobre o peito. Respire fundo 3 vezes. E enquanto respira, direcione sua mente para gratidão genuína. Não gratidão performática, não um texto bonito para postar. Gratidão silenciosa e real pelas coisas mais simples. O ar, o dia. A possibilidade de que algo bom pode acontecer. Esse estado de gratidão é, segundo Hill, a frequência mais alta que uma mente humana pode emitir. Quando você começa o dia nesse estado, você imediatamente muda o filtro com que vai enxergar as próximas horas. E em seguida, ainda com os olhos fechados, visualize. Não de forma vaga, com precisão. Veja-se identificando uma oportunidade, tomando uma decisão com clareza, resolvendo um problema de forma criativa. Sinta a emoção de estar operando nesse nível. A emoção é o combustível que transforma pensamento em força mobilizadora. Marcos 11, versículo 24, registra: tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. O verbo está no passado. Crede que já recebestes. A fé que transforma não é a que espera pela evidência antes de acreditar. É a que acredita antes da evidência aparecer. Escreva nos comentários agora: eu sou próspero. Não como um gesto simbólico, como uma instrução deliberada para o seu subconsciente. Quando você escreve com as próprias mãos uma afirmação sobre si mesmo, você ativa uma parte do processo de aprendizado que reforça a crença de forma diferente do que apenas pensar ou ouvir. Isso não é motivação, é mecânica mental. Aqui estão os detalhes que normalmente são ignorados quando se fala sobre prosperidade e mentalidade. O primeiro, a visualização sem emoção não produz o efeito esperado. Você pode imaginar riqueza o dia inteiro de forma mecânica, e nada acontecerá.
O que ativa o subconsciente não é a imagem em si. É a intensidade emocional associada a ela. O segundo detalhe ignorado. Afirmações ditas em voz alta têm impacto diferente internamente. Quando você ouve sua própria voz declarando algo, você está ativando, ao mesmo tempo, o canal auditivo e o sistema de crenças de uma forma que o pensamento silencioso não alcança com a mesma profundidade. O terceiro detalhe. Esse processo não funciona em 3 dias. Hill era claro sobre isso. A mente subconsciente opera com base em padrões repetidos. Um pensamento novo precisa ser sustentado com consistência por semanas, antes de começar a reorganizar filtros que levaram anos para se formar. Isso não é um convite ao desânimo. É um convite à persistência informada. Existe também uma conexão com outros princípios bíblicos que raramente é mencionada nesse contexto. Romanos 12, versículo 2, instrui: Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O caminho da transformação descrito no texto é interno, não externo. Não é mudar de cidade, de emprego ou de relacionamento. É renovar o entendimento. Mudar a forma como a mente interpreta e processa a realidade. E Gênesis 1 registra que Deus criou através de palavras. Haja luz e houve luz. Há uma tradição consistente na sabedoria bíblica de que palavras têm poder criativo. Não de forma mágica, mas no sentido de que o que você declara consistentemente começa a moldar suas percepções, suas decisões e, eventualmente, sua realidade concreta. Hill chegou à mesma conclusão estudando homens de negócios. A Bíblia chegou à mesma conclusão estudando a natureza humana e espiritual. A convergência não é coincidência. A revelação que emerge de tudo isso é simples o suficiente para ser ignorada e profunda o suficiente para mudar uma vida. A prosperidade financeira começa no primeiro pensamento consciente do dia, não no planejamento financeiro, não na estratégia de negócios, não no esforço físico, embora tudo isso seja necessário depois. Começa na qualidade mental dos primeiros minutos após despertar. Porque esses minutos determinam o filtro com que você vai enxergar o restante do dia. E o filtro determina o que você percebe, o que você busca e o que você reconhece como oportunidade ou ameaça. Quem acorda no piloto automático, absorvendo passivamente o que o mundo joga na tela, está entregando ao acaso o momento mais valioso do dia. Quem acorda com intenção, direcionando deliberadamente a mente para gratidão, visualização e afirmação, está tomando posse de um recurso que não custa dinheiro, não exige talento especial e não depende de circunstâncias externas. Napoleon Hill dizia que o medo e a fé não podem coexistir na mente. Ao mesmo tempo, quando você acorda com medo de contas, de fracasso, de não ser suficiente, você fecha filtros que poderiam reconhecer saídas. Quando você acorda com fé, não ingenuidade, mas convicção ativa, você abre esses filtros. Hebreus 11, versículo 1 define: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Fé nesse sentido não é ausência de dúvida. É a decisão de agir como se o resultado desejado fosse possível, mesmo antes de ter a evidência. E é exatamente isso que os primeiros minutos do dia podem treinar, quando usados com intenção. O compromisso que vale a pena fazer é este. Nos próximos 30 dias, acorde 15 minutos mais cedo. Não para checar o celular. Para sentar, respirar, agradecer, visualizar e declarar. Não precisa ser perfeito. Precisa ser consistente. Nos primeiros 10 dias pode parecer um exercício sem resultado visível. É normal. A mente está começando a reorganizar padrões que levaram anos para se formar. Entre o 10º e o 20º dia, você vai começar a notar diferenças sutis na forma como percebe situações.
Coisas que antes pareciam obstáculos vão começar a revelar saídas. Conversas vão gerar insights que antes não surgiam. Ideias vão aparecer em momentos inesperados. Não porque o mundo mudou, porque seu filtro mudou. E entre o 20º e o 30º dia, muitas pessoas relatam uma sensação de clareza que não sabem exatamente nomear, mas que reconhecem como diferente de tudo que viveram antes. Uma segurança que não depende das circunstâncias externas. Para se manter. Se você aceita esse compromisso, vá aos comentários agora e escreva: "Eu aceito o desafio dos 30 dias". Essa declaração pública fortalece o compromisso de uma forma que a intenção privada não alcança com a mesma força. Deixe o like se essa mensagem chegou em você. Compartilhe com alguém que está em um momento em que precisa ouvir isso. E se inscreva no canal porque toda semana trazemos ensinamentos que unem fé, mentalidade e ação prática para criar prosperidade real e duradoura. A prosperidade que você busca não está em algum lugar fora esperando para ser encontrada. Ela está sendo construída ou destruída todos os dias nos primeiros minutos, depois que você abre os olhos. A partir de amanhã, você já sabe o que fazer com esse momento.